Olá, tudo bem? Paz, na Palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 10 de dezembro, cuja leitura do dia, 1 Pedro 5, Ezequiel 26 a 28. Pensei em comentar sobre alguns versos de Ezequiel 18, mas não foi essa a direção que eu entendi que o Senhor estava dando. Então vou compartilhar com você uma reflexão com base no esboço de uma mensagem que eu preguei há alguns anos na minha igreja local, cujo título é Forjados para a Eternidade. 1 Pedro 5, 10 a 12 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja glória e poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Você já assistiu a vídeos sobre como os objetos metálicos chegam a nós, ou ao menos parou para pensar a respeito desse tema? A fabricação desses objetos exige um procedimento chamado forjamento, que possibilita que eles sejam modelados. O forjamento é um método que trabalha o metal para transformá-lo em uma forma desejada usando forças de compressão, tá? Trabalhando metal. E essas forças são fornecidas num processo de fabricação que envolve a moldagem do metal por meio de martelagem, prensagem ou laminação. Nesse processo, à medida que o metal é moldado, a sua estrutura interna de grãos se deforma para seguir a forma geral da peça ou componente. Essa questão do forjamento é uma das formas mais antigas de metalurgia, que se desenvolveu muito com a Revolução Industrial e é utilizada até hoje, porque produz peças e componentes mais resistentes do que aqueles usinados ou que são fundidos. No início da história do forjamento, o martelo era a principal ferramenta para dar forma ao metal, sendo aplicado diretamente pelos ferreiros. Com os avanços tecnológicos, a forja passou a ser uma atividade industrial, utilizando uma prensa hidráulica, que é aplicada tanto nos forjamentos chamados de matriz fechada, quanto no forjamento a frio. Eu não quero entrar muito nessa tecnicidade não, tá? Mas frequentemente o forjamento é categorizado de acordo com a temperatura na qual ele é executado. Forjamento a frio, morno, quente, não vou entrar aqui nesses pormenores. Por que eu falei disso? Para te trazer à mente essa figura do ferro sendo forjado, tá? Porque na vida espiritual não pode sair de nossa mente que a palavra de Deus nos revela que a caminhada cristã nos apresenta as muitas tribulações da fé nesse paradoxo paralelo do agora. Porque, como nós vimos na reflexão anterior, em todo capítulo, todo livro, Pedro ele traz esse conceito na mente dos irmãos, de que é preciso estar mentalmente preparado para o sofrimento, capítulo 1, verso 13, suportar o sofrimento para agradar a Deus, 2,19, conhecer que o sofrimento faz parte do chamado ao Evangelho, 3,9, considerar que estamos em guerra, tendo a Cristo como modelo, para viver longe do pecado em meio ao sofrimento, 4,1, e no 5,9, ter a consciência de que o sofrimento acontece com toda a igreja, tá? E, apesar do sofrimento,
O cristão sabe que está sendo preparado e pode descansar no cuidado de Deus, pois está sendo forjado para a eternidade. É isso que a gente precisa entender. Nós estamos sendo forjados para a eternidade. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ok? E aqui no texto, nesses versículos que eu li com você, nós podemos repartir essa dinâmica em 4 aspectos. O primeiro é do agente desse forjamento, é aquele quem trabalha. O início desse processo, tá? Aquilo que ele já fez. O estágio atual desse processo, né? É aquilo que ele permite que nos aconteça. E o objetivo, o formato, a forma, né, de que somos moldados, é aquilo que ele fará. Então, quem é um agente desse forjamento aqui? E o Deus de toda a graça. Ok? Então, diante de ataques, diante de perseguições por forças humanas e espirituais, porque aqui na carta ele fala dos agentes humanos, mas fala também dos agentes espirituais. Tá? Alguns versículos antes ele acabou de dizer isso. Então, diante disso, a nossa confiança precisa estar no Deus de toda a graça. Salmo 86, versos 5 e 15. Vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum dos que andam na retidão. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Então, Deus ele nos chama por sua graça e nos destinou à sua eterna glória. A graça é a causa, é a raiz, é a origem. E a glória é o resultado, é o fruto, é o fim. Ok? E por essa graça, Deus nos traz perdão, libertação, purificação, reconciliação, regeneração, capacitação, relacionamento, vida eterna. E quando Pedro escreve isso, ele sabia muito bem como esse Deus é gracioso em 2 momentos aqui peculiares. Um muito conhecido nosso é de quando... Os dois, né? Mas um de quando ele é restaurado pelo Senhor após ter traído, ter negado a Cristo. E ali diante da fogueira, e diante de um sanduíche de pão com peixe, Jesus o trata perguntando a respeito do amor. E ele culmina dizendo, Senhor, tu sabe todas as coisas. E o Senhor chama para pastorear, para apacentar o seu povo. Ele experimentou ali da graça, né, nessa restauração. Mas também, quando ele foi alertado pelo Senhor de que ele não era ainda convertido. Quando ele diz assim, ele dizendo, Senhor, eu vou dar minha vida por ti, eu vou até a morte, merganteando, né? Aí o Senhor, Pedrão, não é bem assim. Não, Senhor, que eu não, eu estou disposto. Aí ele falou, olha,
quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, ele ainda não era plenamente convertido ao Senhor, tá? Até porque ele queria separar Jesus dos seus ensinos. Então, nós experimentamos dessa graça, por exemplo, no meio de uma pregação, numa meditação nossa, quando o Senhor nos confronta, quando o Senhor nos alerta, sabe? Então, é um meio de graça. Lembra com base em Filemon, eu falava sobre os meios de graça, né? Que nós encontramos a graça chegando sempre no início das cartas, e depois a graça permanecendo no fechamento das cartas. Então, Deus ele age em nós por meios de sua graça, tá? Então Deus, ele é o agente, parte A do versículo 10. A parte B, vou chamar a parte B, nós vemos o início desse processo. Como se iniciou esse processo? Que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. O início foi quando nós fomos chamados pelo Evangelho e correspondemos a essa mensagem. Esse é o início. Desde então, nós passamos pelas adversidades, tá? Não tem como ser diferente. E é importante mencionar aqui Gálatas 1, 3 a 12. Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, fomos chamados, por meio da graça, para o evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós somos chamados pelo Evangelho, se não me engano, eu gravei uma reflexão com esse título, chamados pelo Evangelho. Quando somos chamados pelo Evangelho, nós sabemos e compreendemos que passamos por sofrimento. A questão é que nem sempre aquele que está no contexto da comunidade de fé, no contexto ali da reunião dos santos, ele foi chamado pelo Evangelho. Às vezes ele foi chamado por uma mensagem que apresentou um escape, uma solução, um encaminhamento para alguma questão da sua vida aqui terrena. E talvez por essa necessidade que a pessoa tinha, talvez pelas dificuldades que ela estava passando, sejam quais forem, né? A pessoa se aproximou da comunidade de fé. Mas não foi o Evangelho que a chamou. Foi o remedinho que o povo gosta. E aí, quando o sofrimento surge, ela não está... Ela se espanta.
Você está entendendo? Então, o início, ele se dá por meio de um chamado pelo Evangelho, tá? Qual é o processo? O processo é o sofrimento em si, desse forjamento. Quando ele diz assim, depois de havermos padecido um pouco. O que é depois de havermos padecido um pouco? Um sofrimento. Passando sofrimento. Então, por mais intenso e demorado que possa parecer, diante da perspectiva da glória eterna, desculpa mais uma vez, tá? O sofrimento, ele é uma ferramenta celestial, ele é pequeno, ele é leve e momentâneo. Não estou me desfazendo. Você não sabe o que eu estou passando. Não se trata disso. Se trata de nós sabermos que, por mais intenso e demorado que possa parecer, quando nós olhamos para a glória eterna, o sofrimento é uma ferramenta dos céus, o tamanho dele diminui na nossa visão, o peso fica leve e a duração se torna momentânea em comparação à glória eterna, ok? O sofrimento, nesse processo do forjamento, ele é uma ferramenta celestial. Romanos 8, 28, 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou conforme, assumindo a forma, sendo moldado, sendo forjado, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se todas as coisas cooperam, elas são uma ferramenta de Deus para nos forjar a imagem de Cristo. É isso. Nós precisamos entender isso. Nem todas as situações elas são causadas por Deus, mas todas certamente são permitidas por Deus. E naquilo que é a sua até a sua permissão, isso contribui para que nós sejamos forjados. Nós precisamos entender isso, tá? E eu já vou dizer o porquê no final, na conclusão, por que eu estou falando disso. Dessa temática aqui, hoje. O sofrimento, ele é pequeno. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições são deste tempo presente e não se podem comparar. Você está entendendo? Com muito respeito quero colocar isso aqui. E também esse sofrimento, que é o processo, ele é leve e momentâneo, segundo os Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E no contexto, esse sofrimento, quero falar um pouco dele, ele deveria ser, do capítulo 4, dos versos 12 a 19, começar de onde eu parei na reflexão anterior. Nós vemos que ele não pode, ele deveria não nos surpreender. 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Como se.
não era para nos surpreender. Estou passando. Não era, tá? O versículo 13 deveria trazer alegria. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando é a revelação da sua glória? Quando ele voltar. Você está sendo forjado para a eternidade. Então deveria te trazer alegria. Pegou? Esse sofrimento deveria sinalizar a presença divina. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Peraí, crente. O sofrimento pelo nome de Jesus deveria sinalizar para nós a presença divina. Quem sofre por Cristo é porque sobre ele repousa o Espírito Santo. Deus está repousado sobre a sua vida quando você está passando pelo sofrimento por Cristo, pela fé, por amor ao Senhor e ao Evangelho. Esse sofrimento deveria glorificar a Deus, versos 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Que nesta parte, sofrer, o teu sofrimento glorifica a Deus. O teu sofrimento por Cristo glorifica a Deus. Este sofrimento, estamos falando do processo, tá? Deveria conduzir ao arrependimento. Olha os versos 17 e 18. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, esse sofrimento deveria nos conduzir ao arrependimento, ok? Mas esse sofrimento também deveria gerar em nós confiança em Deus. Versículo 19. Parte A. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas. Eu confio em Deus. Eu deposito o meu descanso nas mãos do Senhor. Eu deposito o meu fardo nas mãos do Senhor e descanso nos seus braços, melhor dizendo. Eu sei que Ele é poderoso para me confirmar, para me levar até aquele dia, para me apresentar santo, irrepreensível. Eu confio nele, eu encomendo a ele. Atos 20 também, lembrei aqui, Paulo no discurso em Mileto, ele conversando com os pastores de Éfeso, ele diz algo sobre isso. Deixa eu me achar aqui. Agora, pois, irmãos, Paulo falando, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Versículo 32, Atos 20. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, o sofrimento deveria gerar em nós confiança, ok? Mas o sofrimento também deveria gerar em nós a prática do bem, daquilo que é o certo, da justiça. Porque olha o que o texto diz aqui. Continua dizendo, como ao fiel Criador fazendo o bem.
tem um problema, é de que no meio do sofrimento, muitas vezes o ser humano quer fazer bobagem. Ao invés de fazer o bem, de ser motivado a fazer o que é o certo, ele é motivado a fazer bobagem. Entre aspas, como se diz por aí, vou chutar o pau na barraca. Vou chutar o balde. E não deveria ser assim, ok? Mas eu quero também continuar falando aqui no capítulo 5, no início do capítulo 5, tem um ensino importante aqui. Por que eu digo isso? Porque ele continua tratando a respeito desse processo do sofrimento. No capítulo 5, ele traz aqui uma série de exortações. Vamos ler aqui a partir do versículo do 1 ao 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, ele está dizendo aqui, ele que sofre, participa, como testemunha das aflições de Cristo, ele vai trazer um ensino aqui sobre o sofrimento no meio aqui, apontando aqui especificamente o contexto de igreja, tá? De igreja. Por quê? Ele quer direcionar aos pastores. Então, quando ele diz assim, que eu sou presbítero também com eles, eu também sou um pastor. Então, ele apresenta suas credenciais que apontavam para uma vida em Cristo, no passado, ter testemunhado as aflições de Cristo, no presente, cumprir o chamado para pastorear o rebanho de Deus, e no futuro, participar da glória que há de se revelar. Então ele estava dizendo, olha, para ser ministro do Senhor é necessário uma vida em Cristo, ser sua testemunha, cumprir o seu chamado e ter a esperança de participar da glória, ok? Que há de se revelar. Versículo 1. Aí ele vem continuando. Apacentai o rebanho de Deus, ou pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro está escrevendo isso somente para instruir. Vou instruir agora os pastores. Não, gente. Não. Ele está escrevendo isso porque está tendo problema na igreja. Ele está escrevendo isso porque tanto os pastores estavam sofrendo na tarefa de pastorear, como também os irmãos estavam sofrendo com as reações que possivelmente alguns pastores estavam tendo. E por que eu digo isso? Por causa do versículo 5. Ele primeiro fala, a forma de se portar é essa, ok? Aí ele diz assim, semelhantemente vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos. Mas como assim, semelhantemente? Pedro estava falando de uma sujeição? Sim. Quando ele dá essa instrução aqui aos pastores, de como pastorear o rebanho de Deus, tendo cuidado, não por força, voluntariamente, não por torpe ganância, de ânimo pronto, não tendo domínio, mas servindo de exemplo, ele estava falando para os pastores, segurem a onda. Mesmo em meio ao sofrimento que vocês estão tendo, na tarefa de pastorear o rebanho de Deus, segurem a onda, tá? Sujeitem-se à igreja, não no sentido de subjugar a sua autoridade pastoral, não é isso, mas no serviço, na entrega, ok? No amor, no exemplo, ok?
E aí ele emenda com semelhantemente. Então ele está ligando o que ele acabou de falar com o que ele vai começar a dizer agora. Agora eu falei para esse grupo, agora eu vou falar para vocês. Eu chamo os jovens lá na igreja de os meus meninos, né, minhas crianças. Agora eu vou falar com vocês, crianças. Semelhantemente, jovens, sede sujeito aos anciãos. Quem eram os anciãos? Os pastores. Estava tendo problema na igreja entre os pastores e os irmãos, e os jovens. E tanto um quanto o outro estava sofrendo, ok? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos, incluindo os pastores, sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, os obstinadamente desobedientes e insubmissos jovens estavam dando problemas aos pastores. E quando ele diz, continua aqui, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esses versículos, eles estão entrelaçados. Às vezes nós separamos primeiro o conteúdo. Não, está instruindo os pastores. Aí a gente usa muito para instrução pastoral. Mas esquece que a ligação, semelhantemente, vós jovens, ou seja, ele está unindo o que ele acabou de falar com o que ele falaria. Tá? E depois ele explica, olha, vocês precisam de humildade, não de soberba. E vem falando de lançar ansiedade, de se humilhar diante da potente mão de Deus, de ser sóbrio e vigiar por conta da ação demoníaca. Então ele vem trazendo toda essa instrução. Toda essa instrução de que esses versículos estão entrelaçados. Por quê? Pedro está dizendo, presta atenção, Pedro está dizendo que as aflições da vida cristã geraram ansiedade nos irmãos. É o que ele está dizendo. E a ansiedade gerava uma atitude soberba neles. Quando ele fala que nós resistimos na fé ao diabo, sabendo das aflições que existem entre todos, ele foi lá e mostrou qual é a origem. Mostrando que a raiz da ansiedade são as aflições. E as aflições gerando ansiedade, que gerou a soberba, que gerou problema na comunhão da igreja. O sofrimento gerou problema na comunhão da igreja. Porque os crentes não souberam lidar com os sofrimentos. Então, ele está dizendo que as aflições da vida cristã geraram ansiedade nos irmãos. E a ansiedade gerava uma atitude soberba nele. As aflições nós não podemos eliminar. Elas se cumprem entre todos os verdadeiros cristãos. Ok? Não tem jeito. Então, logo, para eliminar a soberba, é nós nos humilharmos. Mas de que forma? Lançando sobre o Senhor toda a ansiedade. Então, às vezes, muitas vezes, as atitudes que nós tomamos e que geram conflito nos relacionamentos com os irmãos, elas podem estar sendo causadas exatamente por uma ansiedade gerada por causa das aflições da vida. Que, na verdade, não pode ser uma desculpa nossa. O que nós precisamos é entender que estamos sendo forjados para a eternidade.
Então, a falta de equilíbrio, de sobriedade, ela causa essa vulnerabilidade aos ataques do maligno. Quando nós não vigiamos o coração, deixamos que as aflições elas tragam sobre nós o sofrimento, a ansiedade. Essa ansiedade gera uma certa soberba, orgulho e começa a dar os problemas, tá? Então, ele fala desse processo aqui, importante. E aí, dentro desse entendimento, ele fala do objetivo no versículo 10, vou chamar de parte D. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Como aconteceu com os cristãos da dispersão, que perdiam bens, casas, terras e liberdades, as aflições não têm o propósito de nos destruir, mas aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar, no sentido de reabilitar, restaurar, é um termo grego que significa completar, concluir completamente, reparar, ajustar, restituir. Então, em meio ao sofrimento, Deus, aquilo que está quebrado, Deus conserta, o que está fora do lugar é ajustado. Deus faz de nós o que deveríamos ser e nos conduz a progredir em direção à perfeição. Pelas provações, as brechas são reparadas. Se eu aceito com humildade, o sofrimento pode suprir o que falta no meu caráter. Então, dessa forma eu sou aperfeiçoado. Já confirmar, sentido de firmar, sustentar, é um termo grego que significa fixar firmemente, dar apoio ou suporte, definir rapidamente, virar resolutamente uma determinada direção. Então, a inconstância natural começa a dar lugar à estabilidade. O ânimo dobre perde espaço para firmeza de decisão. E Deus permite as provas para que nós tenhamos uma consistência firme. Está entendendo? O sofrimento, quando acolhido com discernimento, é como um exercício corporal de um atleta. Tonifica a musculatura e aumenta o vigor. Então, quando ele diz aqui o confirme, traz esse sentido. E quando ele diz o fortificar, fortalecer, é um termo grego que significa tornar forte, consolidar, reforçar. Então, onde já existe força, vem o reforço e a consolidação. Onde há fraqueza, o poder de Deus vem sobre nós e nos dá força. Deus nos dá força para lidar com aquilo que a vida exige de nós, ok? E quando ele diz aqui estabeleça, estabelecer tem o sentido de fundamentar, alicerçar, e é um termo grego que significa fundamentar, lançar fundamento, estabelecer uma base, tornar estável. No sofrimento, a fé é alicerçada na rocha. Então, como ser forjado para a eternidade? Como passar por esse processo de ser forjado para a eternidade? Eu vejo aqui nos versos finais 4 aspectos de como. Primeiro, entregando a Deus toda a glória. Quando ele diz, a Ele seja glória e poderio para todos sempre. Amém. Eu considero não considero uma melhor tradução, porque glória e poderio aqui na FCF, no grego, tá, aparece como um único termo, kratos, que significa força, vigor, poder forte, com grande poder, uma ação poderosa, uma obra de poder, domínio. Ou seja, Pedro estava dizendo que, encorajando os irmãos a confiarem na força, no poder, no domínio do eterno Deus. Então, entregando a Deus toda a glória, rendendo-se a Deus para sempre.
tá? Está rendido a Ele, entregando a Ele toda a glória. Segundo, no versículo 12, quando ele diz: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes, compreendendo o Evangelho. Compreendendo que o Evangelho, sim, ele nos permite, nos revela que a vida de fé, ela nos permite sim o sofrimento, tá? Essa é a verdadeira graça. A verdadeira graça é ser forjado para a eternidade, tá? Terceiro, é saber que nós não estamos sozinhos aqui na terra. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Coeleita no sentido de a mesma expressão que João usa nas epístolas, né? No sentido de ser a igreja, tá? E há aqueles que acreditam que a Babilônia aqui desse versículo era como Roma era chamada. Então, tem uns que acreditam que seja Roma, ok? Tem uns que acreditam que seja Roma. E 1 Pedro e 2 Pedro, acredita-se que tenha sido escrito nos últimos anos de Pedro, estando exatamente em Roma, onde algum tempo depois ele foi preso, incriminado naquele incêndio, né? Criminoso, tendo sido preservado só a área dos cristãos. Então os cristãos levando a culpa pelo incêndio em Roma, Pedro ali foi martirizado, decidiu morrer de cabeça para baixo, na cruz, né? Porque ele se achava indigno de morrer como o Senhor, e a ocasião que Paulo também morreu como oferta de libação, decapitado. Então entende que essa Babilônia aqui é a cidade de Roma, tá? Capital do Império Romano. E Coeleito está falando da igreja. Ou seja, nós não estamos sozinhos, tá? O problema é que, e eu estou falando sozinho aqui de pessoas, humanos, tá? Nós temos pessoas com quem nós podemos contar, tá? E quarto lugar, eu vejo aqui versículo 14: saudai-vos uns aos outros, com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Eu vejo aqui que é o amor sincero entre os irmãos. Eu acho muito peculiar quando Jesus nos ensina, em João 15, sobre... Jesus nos ensina a respeito de que ele é a videira verdadeira. Ele nos fala algo muito importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo para ler com você. Ele fala assim, o versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí no 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente que a vós me odiou a mim. Ou seja, no ambiente do ódio do mundo, de sofrer por conta disso, o nosso ambiente é o ambiente de amor da igreja, ok? E por que eu estou falando tudo isso? Essa reflexão. Porque nós estamos entrando num período muito difícil. Eu creio que entraremos aqui no Brasil e o mundo também. 2023 eu creio que vai ser um ano bem difícil. E nós, em meio a tudo isso, precisamos entender que estamos sendo forjados para a eternidade. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.